a gente da região a gente tem que valorizar, né? A nossa neurocientista, né? A Cláudia Pinto Figueiredo, ela está coordenando então um grupo que está realizando a pesquisa sobre a Covid-19. E a memória é o que mais as pessoas reclamam, né? A perca de memória decorrente à Covid-19. Eu acho interessante conversar sobre isso e ela vai explicar melhor pra gente por que ocorre isso, né? Eu queria então agradecer, Cláudia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui na rádio, né, que tem grande audiência na minha cidade aí de Pissarras, que eu tenho muito carinho. Cláudia, então explica pra gente como que é esse grupo de pesquisa, né? E o que já há quanto tempo vem sido desenvolvido isso e o que já chegou até esse ponto da pesquisa, o que foi descoberto que é interessante. Então, o grupo de pesquisa, eu sou professora da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já há uns 10 anos, e tenho meu grupo de pesquisa que trabalha com memória, doenças que acometem a memória. Daí, como atualmente essas doenças emergentes, como a Zika, depois o Covid, né, mostraram que podem impactar o cérebro, a gente passou a estudar, então, essas condições que impactam a memória de origem viral. Então, a gente já, na época da pandemia, da epidemia da Zika, a gente já descreveu que o Zika tem um impacto no sistema nervoso central de adultos, não só daquelas crianças que desenvolviam microencefalia. E como a gente já tinha o know-how, a gente, no começo da pandemia, desenhou experimentos para avaliar se realmente aquilo que as pessoas estavam relatando de perda de memória após, né, depois de recuperadas do Covid, se aquilo realmente acontecia e tinha qual a base científica para aquela condição. E a gente chegou aí no final desse trabalho com esse resultado, mostrando que, de fato, fizemos a prova de conceito, de fato, a Covid-19, ela impacta o cérebro e resulta numa perda de memória, e isso é em função da proteína do vírus, a proteína spike, que é uma proteína que ele utiliza para infectar as células. E você foi assim difícil, foi demorado para chegar nesse consenso ou ali já no começo já se percebia mais ou menos o caminho que estava levando a essa perca de memória? Porque eu lembro que durante a pandemia, que não faz tanto tempo, as pessoas já reclamavam muito sobre isso, já se ouvia muito de pesquisa sobre essa perca de memória, já imediatamente, né? Isso. O caminho da pesquisa é sempre muito difícil, né? A gente, quando divulga um resultado, parece que foi fácil, mas não é, né? Então, primeiro a gente precisa primeiro precisa ter um grupo bem estruturado, né? Que já vinha sendo financiado e que tinha perguntas, que já vinha estudando coisas sobre o tema. Segundo, é preciso ter financiamento. A primeira coisa que a gente fez quando começou o Covid foi pedir financiamento para estudar o vírus sobre o sistema nervoso central. E depois, com as perguntas científicas, a gente começa a avaliar o que vai saindo na literatura e o que a gente tem encontrado. Desde o início, os resultados eles foram no mesmo sentido que a gente achou, que a gente conseguiu constatar no final, né? Porque às vezes uma pesquisa começa com um resultado de um tipo, e daí vai analisando o resultado e modificando fatores, aquele primeiro resultado não confirma. Nesse caso, esse resultado ele já apareceu desde o início. Que resultado? Quando a gente administrava a proteína spike, que é essa proteína do vírus, no cérebro de camundongos, a gente via que ele perdia a memória, né, de uma maneira mais tardia. Então, esse resultado foi se confirmando desde o início. A grande questão no início quando a gente começou a obter esses resultados, foram, mas a proteína spike ela é utilizada para fazer a vacina, então será que a vacina vai causar também esse prejuízo de memória? Então essa foi a nossa principal preocupação. E a gente chegou à conclusão de que não, a vacina, apesar de ser feita da spike, ela não induz alteração de memória, porque isso também foi mostrado clinicamente, né? Tem vários estudos acompanhando os pacientes vacinados e eles não têm prejuízo de memória em função da vacina. A diferença é que a vacina ela é construída para um processamento
totalmente diferente do que essa proteína que o vírus libera quando faz a infecção, né? Então, o principal foco de preocupação e de estudo foi isso, né? Descartar que quando os indivíduos são vacinados, eles também têm essa alteração por conta de ser a mesma proteína. Então, a resposta é não. A vacina é segura e o que induz prejuízo de memória é a doença. E, Cláudia, é importante esse resultado, né, para tirar esse medo contra a vacina. E acredito também que agora para outros estudos e outras frentes também, né, você ter esse resultado dessa pesquisa, até mesmo para talvez para reverter isso, essa perca de memória. Eu até depois disso queria te perguntar se isso é permanente, se isso tem volta, né, essa perca da memória. Então, essa perda de memória, ela tem volta, na maioria das vezes tem volta, né, mas é variável, em alguns pacientes ela demora mais, outros menos, tem relatos aí de pacientes que nunca tiveram uma recuperação, que a gente ainda espera que tenha, mas é a minoria, a maioria tem uma reversão desse quadro, né. Então, sempre que a gente divulga uma pesquisa, daí as pessoas perguntam, então encontraram a cura para essa condição, né? Então a ciência ela é um pouco mais lenta do que as pessoas gostariam que ela fosse, né? Quando a gente o primeiro passo para se identificar uma terapia, seja preventiva ou curativa, uma condição é a gente entender de fato a doença, né? Então, porque senão a gente está fazendo o teste de erro-acerto, assim, um chute, né? Vou começar a testar determinada substância, tem muita gente que tal planta, vai testando um monte de coisa naquele modelo, naquela doença, esse não é o caminho mais inteligente. Pode até acertar, né, mas é probabilístico daí, né. Mas o caminho mais certo é a gente entender a doença, para daí, a partir desse entendimento, elaborar, pensar em estratégias inteligentes para mitigar, né, para prevenir ou tratar essas condições. O que a gente viu, a gente entendeu, a gente sabe que é spike, a gente sabe que a spike induz uma inflamação no cérebro que é mediada por uma via específica. Não vou falar aqui porque senão fica muito sopa de letrinhas, né? Mas a gente viu que a spike induz neuroinflamação no cérebro e essa neuroinflamação é mediada pelo Toll-like receptor 4, que é algo que pode ser modificado, a ativação dessa via pode ser modulada, né? A gente até utilizou alguns moduladores, ferramentas de pesquisa, mas existem no mercado moduladores desse receptor que são utilizados para tratar pacientes com artrite reumatoide, né? Uma condição que não tem muita similaridade, a não ser pela questão da inflamação. Então, é uma grande aposta, né, a utilização desses medicamentos nessa condição, mas a gente não pode dizer que esse estudo descobriu o tratamento, porque isso tem que ser testado em humanos, tem que ver se em humanos o mecanismo é similar, se essa via realmente nos humanos é relevante. Então, o nosso trabalho é um trabalho de pesquisa básica, que é fundamental para se fazer a pesquisa aplicada, mas é ainda um primeiro passo. Cláudia, eu queria agradecer então sua participação, dizer aqui que eu super admiro o trabalho de vocês, o trabalho dos cientistas e super defendo, né, que cada vez mais seja investido nisso, seja investido em ciência, para que quando passarmos por mais situações como a última pandemia, sabemos que sempre vem aparecendo outras e outras variantes, para que sempre estejamos mais preparados, né, para esses momentos. Eu queria então agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço e falar que a tua colocação é muito pertinente, né? Porque a pesquisa ela não pode ser financiada só na hora da emergência, né? Para que os cientistas tenham um grupo, tenham ferramentas e tenham a questão funcionando, é preciso que esse financiamento seja constante, né? Na epidemia da Zika, que a gente vinha de um financiamento constante dos governos anteriores e estava preparado, a gente conseguiu responder mais rápido, né? A epidemia da Zika. Na Covid foi tudo difícil, porque a ciência já estava
sucateada, né? Então a importância aí de ser uma política de Estado, não uma política de governo. E só para agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui na rádio da minha cidade natal, né? Onde eu tenho muitos amigos e muito orgulho de ser pissarrense. É isso aí, muito obrigado. Um beijão.